Então, pessoal, nesse período de explicação das doenças, nós temos, depois da interpretação mágico-religiosa, né? Depois da explicação do surgimento das doenças com base no sistema religioso, no sistema mágico-religioso, nós temos as primeiras explicações racionais na medicina hipocrática, né? Com o médico Hipócrates, com o médico ateniense grego, né? O médico grego Hipócrates, tá? E o lado das concepções mágicas religiosas, pouco a pouco, foi se desenvolvendo uma outra explicação para a saúde e doença, ou seja, esse sistema mágico religioso de explicação das doenças foi caindo por terra através da teoria de Hipócrates, tá? Já é porque Hipócrates ele era mais racional em relação ao surgimento das doenças, beleza? Ele veio trazendo uma explicação racional para as doenças, ok? E pouco a pouco foi caindo em desuso esse lado mágico religioso, até que nos nossos dias ainda existem alguns resquícios, tá joia? Desse modelo de explicação e interpretação das doenças ainda, mas porém é muito fraco, tá? E olha, nós temos também o apogeu da civilização grega, né? Vai apresentar o rompimento com as superstições. De fato, no passado, a doença, né? Nesse sistema mágico religioso aqui, a explicação era muito supersticiosa, mística, tá joia? Empírica. As práticas mágicas, o surgimento das explicações racionais foi com Hipócrates, tá? Que é o pai da medicina ocidental, ou o pai da medicina moderna, que é Hipócrates, beleza? Para os fenômenos de saúde e doença. Então, as questões de saúde e doença, nas explicações racionais de Hipócrates, ela era baseada em estudos, de fato, e não em superstições, em crenças, mitos, ritos, ok, pessoal? Prosseguindo aí, olha, aqui está o Hipócrates, tá? Uma foto, uma gravura dele, né? O pai da medicina, Hipócrates, conhecido como pai da medicina ocidental, né? Do nosso lado aqui. Hipócrates foi um ícone ateniense, ou seja, ele era de Atenas, que é uma cidade grega, e ele veio trazendo esse modelo de rejeição às explicações supersticiosas. De fato, ele veio jogando por terra aquele modelo supersticioso para explicar as doenças. Ele veio jogando por terra a parte mística para os problemas de saúde como cura das doenças, ok? Por que ele veio jogando esse sistema por terra? Porque ele era um estudioso. Ele era baseado ali no racionalismo, uma pessoa racional, uma pessoa que estudava, que questionava. Então, com Hipócrates, não tinha vez, foi caindo por terra mesmo as explicações das doenças, tá joia? Prosseguindo, como as doenças eram vistas na Idade Média, aí nós temos o período da Idade Média ali, depois de Hipócrates, e foi voltando de novo. A explicação das doenças voltou para trás de novo, né? A doença foi enxergada como castigo divino, expiação dos pecados, possessão demoníaca como causa do surgimento das doenças. Nesse período da Idade Média, aqui nós tivemos um período obscuro, porque a religião ela tomou conta de tudo. A ciência ela era baseada, ela era criada por baixo ali do telhado das instituições religiosas. Então, esse modelo místico ele começou a imperar de novo na Idade Média, tá, joia? Mesmo depois do surgimento das teorias de Hipócrates, o médico grego. Na Idade Média, foi uma época também de várias epidemias, como da varíola, difteria, sarampo, influenza, tuberculose, escabiose, lepra, peste bubônica. Poucas ações de saúde pública, então já tinha poucas ações de saúde pública. Juntou esse pacote de doenças, né, de toda essa problemática toda. O que o sistema religioso fez? Olha, vamos arrumar um jeito de escravizar esse povo, né? E mostrar para esse povo que eles são pecadores demais, por isso que estão surgindo todas essas doenças. Então a igreja na época que imperava, que era católica, ganhou muito dinheiro nessas coisas aqui, vendas de terreno, enfim, pessoal, infelizmente existe a parte obscura da religião, que nessa época usou justamente isso aqui, olha, o surgimento das doenças como castigo divino. Você está adoecendo, você está sendo castigado. A pele das pessoas, na época tinha a lepra, né, que é a hanseníase hoje. Então, assim, isso é desde a época de Cristo, já existiam algumas dessas doenças, principalmente a lepra, tá, joia? Então, o sistema religioso usava disso para se manter, tá, joia? Então, foi uma época marcada pelo empirismo, tá, joia? O domínio religioso para explicar as doenças.
E aquela parte de Hipócrates, que ele criou, aquela parte do racionalismo, para estudar, para falar das doenças, foi jogado por terra, foi caindo por terra, tá joia? Aí agora nesse tempo nós retornamos de novo, pegamos aquele estudo de Hipócrates lá, e a partir dele explicamos as doenças. Daí então, beleza? Prosseguindo aí, olha, nesse período, né, qual período? Idade Média. Em relação ao estabelecimento da saúde, temos o surgimento dos primeiros hospitais. De fato, na Idade Média ali, nós tivemos o surgimento das primeiras Santa Casas de Misericórdia, destinadas a pobres e doentes que não tinham condições. As instituições destinadas à quarentena, que eram os lazaretos. O que são os lazaretos? Os viajantes atracavam, né? Chegavam em alguma cidade ou um país, eles ficavam ali, uma espécie de lazareto, em um local de quarentena. Depois de um período de tempo, eram dado aval a esses viajantes, esses escravos, para poder circular no meio do povo, tá joia? Então, essas foram as primeiras medidas, podemos dizer, de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, porque a mercadoria também geralmente ela ficava em algumas situações ali em um cômodo esperando para ser liberada, tá joia? Tinha essa crença também, de fato, ficava de quarentena nos lazaretos, pessoas e mercadorias. Prosseguindo, olha, no Renascimento, resgatou os ensinamentos de Hipócrates. Sim, porque no Renascimento nós temos a parte crítica também, a parte reflexiva, tá joia? Aquela parte ali de questionar, de questionamento, o surgimento das ideias, né? O Renascimento italiano, e resgatou de fato aquela crença, os estudos de Hipócrates, que promoveu a evolução científica nos estudos da saúde, artes, enfim, a arte e a saúde naquela época elas estavam totalmente entrelaçadas, tá? Porque geralmente o artista, o pintor, o escultor, ele era um médico geralmente, ele estudava sobre a anatomia humana para fazer suas produções, e era caracterizado pelo racionalismo. De novo, olha, falou racionalismo, deve vir na sua mente Hipócrates e Renascimento, que estão totalmente atrelados. O racionalismo científico, baseado na ciência, fundamentado nas experimentações. Nessa época nós tivemos vários experimentos mesmo, o Michelangelo, né, Leonardo da Vinci, enfim, entre outros, e o espírito crítico, aquele espírito de criticar, de levantar teses, perguntas, porque o que move é a pergunta. A medicina libertou-se dos credos, né, do empirismo, daquele modelo mágico religioso de ensinamentos eclesiásticos. Por que eclesiástico? Porque a medicina no passado, na Idade Média, antes do Renascimento, ele estava ligado ao sistema religioso. Então, era ensinamentos eclesiásticos, baseado em credos. Olha, o que a igreja ditou, assim será. Dessa forma era no passado. Então, no Renascimento, foi ressuscitado a crença, né, a teoria hipocrática, tá joia? Prosseguindo, e com isso a igreja, o sistema religioso, ele foi perdendo crédito com isso, até que desembocou hoje onde nós vivemos, na medicina moderna, aquela baseada dos preceitos de Hipócrates, beleza? Prosseguindo aí, olha, o surgimento da medicina social, tá? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos estudar isso aqui, olha, a parte da medicina social, ok? É isso aí, até mais, fui!